Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento e que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para os seus ensinamentos. Hoje a nossa reflexão tem como título Sede Indulgentes, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens de 16 a 21. O capítulo 10, ele tem o título de Bem-aventurados os misericordiosos. Todo o capítulo nos chama a atenção para o perdão, para a reconciliação, para o não julgar. Como disse Jesus, atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. E ao falar isso, todos que estavam ali já prontos a condenar a adúltera, foi saindo, jogando a sua pedrinha no chão e foi deixando aquele ambiente. Porque entenderam que todos tinham pecados. A mesma coisa de nós hoje, né? No item 16, tem uma mensagem que ela começa falando mais ou menos assim. Queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que poucos o praticam. Que palavra é essa? Indulgente. O que quer dizer? No dicionário, indulgência quer dizer clemência, misericórdia, disposição para perdoar culpas ou erros. Indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja ou de qualquer situação que porventura se apresente diante de nós. A pessoa indulgente não vê os defeitos alheios. Ou quando vê, quando observa, evita falar deles ou divulgá-los, a fim de que eles não se tornem conhecidos de outras pessoas. No Evangelho, Jesus diz que nós devemos primeiro tirar a trave do nosso olho, antes de ver o argueiro no olho do nosso irmão. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos ser severos para conosco, indulgentes para com as fraquezas alheias, reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos a corrigir e hábitos a modificar. A criatura indulgente, ela demonstra sempre ser caridosa, fraterna, não compactua com o mal, busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. Dentro do Evangelho de Jesus, nós aprendemos que a gente deve realmente ser severo com as nossas faltas e deixar que o outro se encarregue das faltas dele. A indulgência, ela nos leva, quando necessário, quando preciso, a esclarecer o outro sem magoar, sem ferir, sem criticar, sem menosprezar. Quando somos indulgentes com o outro, estamos compreendendo a bondade divina para conosco mesmo, já que diariamente precisamos da indulgência de Deus para conosco. Não foi sem motivos que o próprio Jesus ensinou no Pai Nosso a pedir a Deus: perdoai nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Nestas poucas palavras, estamos dizendo a Deus que nós entendemos a necessidade de sermos indulgentes com o nosso próximo. Porque estamos dizendo: Pai, age comigo de acordo com o que eu estou agindo com o meu semelhante. Quer dizer, nós também precisamos desse perdão. A indulgência, ela caminha com o perdão, mas às vezes ela pode ser bem maior. Porque ao perdoar o outro, nós podemos perdoar e dizer que cada um vai seguir o seu caminho, se separar, cada um vai para o seu lado. Mas na indulgência não é assim. O ser indulgente, ele tenta ajudar sempre o outro, a que ele enxergue o caminho longo que ele tem pela frente. A indulgência é a capacidade de compreender os erros cometidos por outro, devido às suas faltas morais. E nos colocarmos no lugar do mesmo é saber que também nós erramos
e, consequentemente, precisamos da indulgência de alguém. Para sermos indulgentes, é preciso que a gente se conheça, que a gente saiba das nossas próprias fraquezas, pois só assim a gente vai conseguir entender a fraqueza alheia. Ser indulgente é já ter a compaixão dentro de si, entender que todos guardamos a capacidade de nos melhorarmos. E assim, passamos a ver todo com os olhos do amor, porque a indulgência é a virtude da compreensão. E a compreensão, ela vem à medida que a gente começa a se compreender, a se entender. Só assim, se conhecer, é que a gente pode entender o outro e conseguir ser indulgente com o outro. Peçamos a Jesus que nós saibamos sempre nos colocarmos no lugar do nosso semelhante, que saibamos escutá-lo sem críticas, sem querer dar a nossa própria opinião, sem dizer como ele deve agir ou viver, mas que possamos compreendê-lo e, se puder, que a gente possa ajudá-lo, sempre dentro do Evangelho do nosso Mestre. Fiquem com Deus, que assim seja.